A paz de Cristo, amados. Nesta quinta-feira, neste dia 19 de dezembro de 2019, mais uma vez nós estamos sendo usados pelo Espírito Santo de Deus, através da Igreja Global de Adoração a Deus, da IGAD da IGAD, formando o corpo de Cristo espiritual, ministrando a palavra de Deus viva e eficaz, para ministrarmos a terceira parte do alto preço da profanação, em que o rei Josias dá ordens a Judá e a Jerusalém, que se ajuntam a eles e renovam o pacto com o Senhor. Mas o Senhor não se demoveu do ardor da sua grande ira com que ardia contra Judá, por todas as provocações com que Manassés o tinha provocado. E disse o Senhor também a Judá: hei de tirar de diante da minha face, como tirei a Israel, e rejeitarei esta cidade de Jerusalém que elegi, como também a casa de que disse: estará ali o meu nome. E esta é uma exortação muito séria para a Igreja de Cristo no Brasil, Igreja de Cristo entre aspas, que estão profanando a Igreja no Brasil, que estão profanando o nome do Senhor Jesus no Brasil, que estão profanando o Evangelho no Brasil, com este manancial de ganância, com este manancial de corrupção, com este manancial de usar o nome de Jesus para fins comerciais. Estão corrompendo o Evangelho de Cristo e poucas são as denominações, existem sim denominações sérias, denominações que vivem na obediência, na prática e no temor da palavra de Deus, que levam o Evangelho verdadeiro para a sua membresia. Mas existem aquelas que estão comercializando o Evangelho de Cristo, estão fazendo comércio, estão agindo como lobos em peles de ovelhas, sangrando a lã, arrancando a lã e a gordura das ovelhinhas. Mas o nosso Deus já está indignado com tudo isto. O nosso Deus, inclusive, quando nós falamos que ele já passou a sua tropa em revista, que ele já deu ordens aos seus soldados para agirem, irmãos, a coisa é muito séria. Está chegando o tempo em que o Evangelho no Brasil será perseguido, sofrerá perseguições. E isto não é culpa do homem, isto é Deus que está indignado com tudo isto, está alistando, já alistou seu exército e o enviará para o Brasil, como ele fazia com estas nações. Ora enviava Nabucodonosor, rei de Babilônia, ora enviava o rei da Síria, Assíria, Egito, para para combater estas nações, o seu povo eleito e escolhido, que profanava o seu nome, que profanava a sua aliança. Portanto, hoje nós vamos ver a terceira parte desta profanação, escrita em 2 Reis, capítulo 23, dos versículos 21 em diante, em que o rei Josias dá ordens para se celebrar a Páscoa. Portanto, vejamos, mas nada disso, irmãos, demoveu o ardor, a ira do coração de Deus. Amados, nós temos que vigiar, pois a medida da injustiça do Evangelho no Brasil já transbordou, irmãos. Deus, ele dá tempo, Deus, ele exorta, foram décadas exortando, mas o povo dito povo de Deus se apegou a outras coisas, inclusive levou o mundo para dentro das congregações e usou o Evangelho no Brasil como fontes de auferir
lucros, de auferir riquezas. E, certamente, a espada já está desembainhada. Portanto, vejamos o que está escrito em 2 Reis, capítulo 23, dos versículos 21 em diante. A celebração da Páscoa. E o rei deu ordem a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa do Senhor vosso Deus, como está escrito no livro do concerto. E aqui está o nosso livro do concerto, que é a palavra do nosso Deus, que é o Senhor Jesus, que esteve aqui neste mundo como homem, como carne, como sangue, como Filho de Deus, como Deus, e hoje ele se manifesta através da palavra de Deus, conforme está escrito em Apocalipse, capítulo 19, versículo 13, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus, e estava vestido de um manto tinto de sangue, e o nome pelo qual se chama é o Verbo de Deus. O Senhor Jesus, ele veio para fazer um concerto com a sua igreja, ele veio para fazer um concerto com o povo que se chama pelo seu nome, mas o nosso Deus, ele endurece o coração de Israel, sabendo que em outros países, em outros locais, haviam gentios com o coração de acordo com o seu coração, propensos a receber e confessar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, e o Evangelho chega até o Brasil, mas do decorrer da sua caminhada, há a profanação deste Evangelho, a profanação do nome de Cristo. Portanto, a celebração da Páscoa, e o rei deu ordem a todo o povo, dizendo: celebrai a Páscoa ao Senhor vosso Deus, como está escrito no livro do concerto. O nosso livro do concerto é a palavra de Deus, revelada, vivificada a nós pelo Espírito Santo de Deus. Porque nunca se celebrou tal Páscoa como está desde os dias dos juízes que julgaram a Israel, nem em todos os dias dos reis de Israel, tampouco dos reis de Judá. Portanto, Josias, o rei Josias, ele era um homem que se apresentou diante de Deus, buscou seguir todos os mandamentos de Deus, buscou andar de acordo com o livro da lei que lhe foi apresentado, fazer tudo de acordo com aquele livro, e nós temos que fazer tudo de acordo com a palavra de Deus, e não é o que está acontecendo aí, amados. Vamos prestar atenção, vamos acordar. Portanto, vejamos 2 Reis, capítulo 23, versículo 23. Porém, no ano 18º do rei Josias, esta Páscoa se celebrou ao Senhor em Jerusalém. E também, olha só, e também os adivinhos, e os feiticeiros, e os terafins, e os ídolos, e todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém, os extirpou Josias, para confirmar as palavras da lei que estavam escritas no livro que o sacerdote Uquias achara na casa do Senhor. O rei Josias fez tudo de acordo com este livro que o sacerdote Uquias achou na casa do Senhor. E antes dele, olha só, antes dele não houve rei semelhante que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. E com toda a sua alma e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro tal. Todavia o Senhor se não demoveu do ardor da sua grande ira com que ardia contra Judá, por todas as provocações com que Manassés o tinha provocado. E disse o Senhor: também a Judá hei de tirar de diante de minha face, como tirei a Israel, e rejeitarei esta cidade de Jerusalém que elegi, como também a casa de que disse: estará ali o meu nome. A casa, hoje, somos nós. Hebreus capítulo 3, versículo 13, mas Cristo como Filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós,
se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Hebreus capítulo 3, versículo 6. Mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Hebreus 3, 6. Ora, os mais dos sucessos de Josias e tudo quanto fez porventura, não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? Nos seus dias subiu Faraó Neco, rei do Egito, contra o rei da Síria ao rio Eufrates, e o rei Josias lhe foi ao encontro, e vendo ele, o matou em Megido. Portanto, o rei Josias se ensoberbeceu. Por quê? Porque ele estava fazendo tudo de acordo com a lei de Deus, e ele se envolveu em situação, em guerra, em problema que não era dele. A soberba lhe subiu ao coração, e isto lhe custou a sua vida. Portanto, nós temos que vigiar muito quando nós somos usados por Deus, para não nos ensoberbecermos, para não acharmos que vamos fazer coisas que Deus não manda fazer, e Ele estará nos apoiando. Nós temos que vigiar muito, pois o rei Josias, ele se ensoberbeceu, se meteu em guerra que não era dele, e aí a sua vida foi ceifada. Portanto, vejamos 2 Reis 23, versículo 29. Nos seus dias subiu Faraó Neco, rei do Egito, contra o rei da Síria. Ele não subiu contra Judá nem contra Jerusalém, ao rio Eufrates, e o rei Josias lhe foi ao encontro, e vendo ele, o matou em Megido, e os seus servos o levaram morto de Megido, e o trouxeram a Jerusalém, e o sepultaram na sua sepultura, e o povo da terra tomou a Joacás, filho de Josias, e o ungiram, e o fizeram rei em lugar de seu pai. Amados, aqui nós encerramos estas 3 palavras que nós estamos falando sobre o rei Josias, em nome de Jesus, certamente guiados pelo Espírito Santo de Deus, e oremos. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por esta direção maravilhosa que o Senhor tem trazido à sua amada igreja. Muito obrigado por nos usar através da Igreja Global de Adoração a Deus, da IGAD da IGAD, onde estamos formando o corpo de Cristo espiritual, ministrando a palavra de Deus viva e eficaz para trazer a sua exortação para a Igreja de Cristo no Brasil. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. A paz de Cristo, amada igreja, em nome de Jesus, uma quinta-feira e um resto de semana abençoado para todos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.